Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jeová de Abraão, Isaque e Jacó abençoa nós com toda a saúde e livra nós de todos os mal. E dá graça e força, sabedoria para que nós possamos entender a Tua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 35. O contexto da palavra é a praga da peste nos animais. O versículo 1. O Senhor Jeová disse a Moisés: vá falar com o rei Faraó e diga que o Senhor Jeová dos Hebreus diz o seguinte: deixa que o meu povo saia do país a fim de me adorar. O povo que é o povo de Israel. Versículo 2. Pois se você, Faraó, não deixar e continuar impedindo que ele vá, versículo 3, eu castigarei com uma doença horrível, que atacará todos os seus animais, isto é, os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, a ovelha e as cabras. Seu Faraó. Versículo 4. Farei diferença entre os animais dos israelitas e os dos egípcios. Não morrerá nenhum animal dos israelitas. Versículo 5. Eu, Senhor Jeová, marquei um prazo, farei isso amanhã mesmo. Versículo 6. No dia seguinte, o Senhor Jeová fez como tinha dito. Todos os animais dos egípcios morreram, porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. Versículo 7. O rei mandou ver o que havia acontecido e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei Faraó continuou teimando, endureceu o coração e não deixou o povo de Israel sair. Versículo 8. Então o Senhor Jeová disse a Moisés e Arão: pegue punhado de cinza de um forno e você, Moisés, jogue essa cinza para o ar diante do rei Faraó. Versículo 9. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. Em todos os lugares, a cinza produzirá tumores que se abrirão em ulceras nas pessoas e nos animais. Tá vendo? Versículo 10. Assim Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei Faraó. Moisés jogou a cinza para cima e elas converteu em tumores que viraram ulceras nas pessoas e nos animais.
Eu me imagino como é que Faraó ficou com tanto ódio e vendo todas aquelas maravilhas que o Senhor mandou sobre ele. Para ele, o povo de Israel era uma maravilha, mas para Faraó era um castigo. Versículo 11. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés. Por que não puderam aparecer diante de Moisés? Eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Versículo 12. Porém, o Senhor Jeová fez com que o rei Faraó continuasse teimando, endureceu o coração, como o Senhor tinha dito a Moisés. E o rei Faraó não atentou o pedido de Moisés e Arão, e não deixou o povo de Israel sair do Egito. Versículo 13. O Senhor Jeová disse a Moisés: amanhã cedo vá se encontrar com o rei Faraó e diga a ele que o Senhor Jeová dos Hebreus diz o seguinte: deixa que o povo que o povo de Israel, sai do país a fim de me adorar. Versículo 14. Pois dessa vez eu vou fazer todas as minhas pragas cair sobre você, Faraó, e sobre os seus funcionários, e sobre o seu povo, para que você, Faraó, fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. E não há mesmo, não tem outro para comparar com nosso Senhor Jeová. Ele é o único. Versículo 15. Se eu tivesse atacado você, Faraó, e o seu povo com doença, você já não teria sido completamente destruído? Viu, Faraó? Vou ler mais uma vez. Se eu tivesse atacado você, Faraó, o seu povo com doença, você já teria sido completamente destruído. Com certeza. Versículo 16. Mas eu estou deixando que você, Faraó, fica vivo para mostrar a você, Faraó, o meu poder, para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Versículo 17. Você, Faraó, ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo sair. Versículo 18. Porém, amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. Viu, Faraó? Versículo 19. Portanto, agora mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que estiver no campo não for para a casa, para os currais, quando cair a chuva de pedra, todos eles morrerão. Viu, Faraó? Versículo 20. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor Jeová tinha dito e levaram aos seus escravos e os seus animais para os abrigos, para os currais. Versículo 21. Mas os que não deram atenção ao que o Senhor Jeová tinha dito, deixaram os seus escravos, os seus animais nos campos. Versículo 22. Então o Senhor Jeová disse a Moisés: levante a mão,
para o céu, e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. Versículo 23. Moisés levantou o bastão, ou a vara, ou a mão que seja, para o céu. E o Senhor Jeová mandou trovões, chuva de pedra, raio sobre o país. Ele fez cair. Escuta para vocês verem a zoeira dos trovões. Esse aí é os trovões. Está escutando trovões? Isso aí é as trovoadas que está mandando lá pro povo de Israel. E a chuva. A chuva está caindo em cima do povo de Israel, do Egito. O versículo 24, vou voltar no versículo 23. Moisés levantou o bastão para o céu, e o Senhor mandou trovões e chuva de pedra, raio sobre o país. Ele fez cair. Versículo 24. Uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito. E a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Versículo 25. Em todo o Egito a chuva de pedra acabou com tudo o que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais, destruiu todas as plantas, quebrou todas as árvores. Versículo 26. Somente na região de Gósen, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. O Senhor Jeová protegeu eles. Versículo 27. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: desta vez eu pequei. O Senhor Jeová é justo, e eu e o meu povo somente somos culpados. Versículo 28. Ora o Senhor Jeová, que chega de trovões e de chuva de pedra, eu deixarei ir. Vocês não precisam esperar mais. Versículo 29. Moisés respondeu: quando sair da cidade, eu levantarei as mãos em oração
ao Senhor Jeová. E os trovões vão parar, e não haverá mais chuva de pedra. Isso para que o Senhor Faraó, o rei, fique sabendo que a terra é de Jeová. Tá bom? Versículo 30. Mas eu sei que o Senhor Faraó e os seus funcionários ainda não temem ao Senhor Jeová. Vou botar no versículo 30 lá. Mas eu sei que o Senhor Faraó e os seus funcionários ainda não temem ao Senhor Jeová. Versículo 31. O linho, a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava com espiga, e o linho estava em flor. O linho aqui é aquele algodão de fazer linha, algodão que vocês sabem muito bem, né? Aquele lavoura de algodão que dá aquela flor e vira aquele algodão branco. Versículo 32. Porém, o trigo e o seteio aqui também é uma planta esmetiçada assim, parecida com trigo. Não, mas ele parece mais com arroz, aquele arroz rabudo. Ele tem uma parecência também com pendão de milho. Quando o milho solta aquele pendão, que dá aquele negócio ali igual um tipo de arroz. Então o centeio era igual aquilo ali, parecido com um cacho de arroz rabudo. E parece também com um pendão de milho. O seteio. Não foram destruídos. Esse seteio aqui, eles faziam pão com ele, faziam bolo, moía, fazia aquela farinha, naquela pedra tocada com a mão. Então aquelas mulheres faziam farinha para fazer bolo, para fazer pão, né? Fazer muito tipos de coisa, aquela farinha de centeio. Não foram destruídos. Então o centeio não foram destruídos, pois ainda não havia brotados. O versículo 33. Se o centeio tivesse brotado, ele tinha destruído ele, mas ele não tinha brotado ainda. Versículo 33. Depois de ter estado com o rei Faraó, Moisés saiu da cidade, levantou as mãos em oração ao Senhor Jeová. Aí os trovões, a chuva e a chuva de pedra pararam. Versículo 34. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover e que não trovejava mais e nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Ele e os seus funcionários continuaram teimando. Ele endureceu o coração e não deixou o povo de Israel sair do Egito. Por que ele não deixou o povo de Israel sair do Egito? É porque ele tinha visto que o Senhor Jeová tinha parado a chuva, tinha parado os trovões, tinha parado os relâmpagos. Aí ele viu que não estava chovendo mais, e nem trovejando, e nem caindo raio, e nem vento. Aí ele pegou e enganou Moisés, mas Arão, e não deixou o povo do Egito sair para adorar o Senhor Jeová. Ele endureceu o coração mais uma vez. Versículo 35 para terminar. E como o Senhor Jeová tinha dito, por meio de Moisés, o rei não deixou
que o israelita fosse embora. Ele endureceu o coração. Não, agora eu estou tranquilo. Agora não está trovejando mais, não está caindo raio mais, não está chovendo mais pedra, mais granizo. Agora eu estou tranquilo, estou folgado. E eu deixar o povo de Israel sair, não vou deixar de jeito nenhum. Não vou segurar isso aqui mais. Isso aí é um comentário que eu estou fazendo. E este foi o livro de Êxodo, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 35. Bíblia, nova tradução, na linguagem de hoje. Essa Bíblia, ela já deixa bem esclarecida, não precisa da gente ficar explicando. Porque ela é uma Bíblia que ela já está incluída com algumas palavras do dicionário bíblico. Às vezes alguma palavra que a gente não entenda lá na Bíblia João Ferreira de Almeida, Corrigida Fiel, a palavra aqui, ela dá o resultado, o significado daquela palavra lá. Porque ela tem um pouco do dicionário misturado nela, tá bom? Então, que o Senhor Jeová, aqui, a palavra aqui não está Jeová, nessa Bíblia aqui não está a palavra Jeová. Eu falo Jeová porque eu vejo ali na Bíblia João Ferreira de Almeida, muitas palavras sobre o nome de Deus com letra minúscula. E o nome mais correto que eu acho falar é o nome de Jeová. Mas isso aí não faz dissensão. Se você fala a Deus, Deus te atende você, que você está buscando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se você fala o nome de Jeová, ele está buscando o Jeová de Abraão, Isaac e Jacó. Se você fala também o Deus Altíssimo, também é a mesma coisa. Se você falar igual aquele nome que o irmão Romilson fala, Iaucho, Iau, é o mesmo também, que lá é o nome do outro país, que eles invocam o nome do Senhor eterno também. Tudo é respondendo, tudo responde. O que importa é que você está buscando aquele lá do céu, lá que está lá no trono. Que você está invocando aquele lá no trono. Mas eu acho melhor para mim eu falar Jeová. Mas eu falo Deus também, que o Senhor entende, que Ele sabe que nós estamos invocando é Ele, não é outro Deus estranho. Nós estamos invocando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom? Então, fica todos com a paz do Senhor Jesus. Se o Senhor Jeová nos permitir, e Ele quiser, e se for da vontade dEle, estarei gravando o próximo vídeo, tá bom? Então, o Senhor Jeová abençoa todos em nome do Senhor Jesus, e Ele dá sabedoria e entendimento para nós entender a palavra dEle e também obedecer a palavra que Ele está mandando, que Ele está requerindo de nós, tá bom?